Eu lembro exatamente da sensação daquele dia. Sabe quando você olha ao redor e pensa, agora sim, é isso que eu sempre quis? Foi exatamente isso que eu senti. O sol entrava pela janela da sala, iluminando cada detalhe daquele apartamento que, durante anos, eu sonhei em ter. Não era luxuoso, nem grande demais, mas era nosso. Meu e do Rafael. Cada móvel ali tinha uma história. Cada canto carregava um pedaço da nossa construção. Eu estava descalça, com uma xícara de café na mão, observando ele terminar de montar a estante que compramos no fim de semana. Ele parecia concentrado, com aquele jeitinho dele de morder o lábio quando estava focado. E naquele momento, meu peito se encheu. Porque não era só sobre o apartamento. Era sobre tudo que a gente tinha passado para chegar ali. Foram anos, de espera, de dúvidas, de idas e vindas. De noites em que eu chorei achando que não daria certo. De momentos em que eu quase desisti dele. E de nós. Mas naquele dia, parecia que tudo tinha valido a pena. Pronto, ele disse, se afastando da estante e sorrindo. O que você achou? Eu sorri de volta. Mas não foi um sorriso qualquer. Foi daqueles que vêm carregados de história. Ficou perfeito. E ficou mesmo. Mas não era sobre a estante. Era sobre a gente. Ele se aproximou, passou o braço pela minha cintura e me puxou devagar. Eu encostei a cabeça no peito dele e fechei os olhos por um segundo. Só para sentir. Só para guardar aquele momento. Porque, no fundo, eu tinha medo de que aquilo fosse frágil demais. E eu não entendia por quê. Talvez fosse coisa da minha cabeça. Talvez fosse só aquele medo antigo de perder o que a gente ama. Ou talvez fosse algo que eu ainda não conseguia enxergar. Você tá feliz? Ele perguntou, olhando nos meus olhos. E essa pergunta mexeu comigo, porque parecia simples. Mas não era. Eu respirei fundo antes de responder. Tô, muito. E eu tava mesmo. Mas não completamente. E foi aí que eu percebi. Tinha alguma coisa, pequena, quase imperceptível, mas que não encaixava. Um detalhe. Uma sensação. Como se, no meio de tudo que estava perfeito, tivesse algo fora do lugar. Eu tentei ignorar. Afinal, depois de tudo que a gente construiu, eu não podia simplesmente desconfiar. Não fazia sentido. Ele sempre esteve ali. Sempre foi presente. Sempre foi suficiente. Ou pelo menos, foi o que eu quis acreditar. A gente passou o resto do dia organizando as coisas, rindo, fazendo planos, falando sobre viagens, sobre o futuro, sobre talvez dar o próximo passo. E cada palavra dele parecia reforçar a ideia de que eu finalmente tinha conseguido, que eu tinha construído o relacionamento que eu sempre sonhei. Só que, no meio de uma dessas conversas, teve um momento rápido, quase insignificante, mas que ficou. O celular dele vibrou. Ele olhou. E, por um segundo, o rosto dele mudou. Foi coisa de segundos. Mas eu vi. Ele virou o celular para baixo na mesa, como se não fosse nada, e continuou falando comigo normalmente. E eu, fiz o quê? Nada. Sorri. Concordei. Fingi que não percebi. Porque, às vezes, a gente prefere proteger a felicidade do que encarar a verdade, mesmo quando ela começa a dar sinais. E foi ali, naquele exato dia que parecia perfeito, que algo dentro de mim sussurrou: presta atenção. Mas eu não prestei. E talvez tenha sido esse o meu maior erro. Agora me conta uma coisa. Você já viveu um momento que parecia perfeito demais, mas, no fundo, algo não encaixava? Se essa história já começou mexendo com você, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. Isso ajuda muito o canal a crescer. E também me mostra que você tá comigo nessa história. Porque o que veio depois daquele dia? Eu nunca imaginei. Depois daquele dia, as coisas continuaram seguindo. Pelo menos, era o que parecia. A rotina começou a se instalar de um jeito quase confortável. Acordar juntos, dividir o café, falar sobre o dia, reclamar do trânsito, decidir o que assistir à noite. Tudo aquilo que, durante muito tempo, eu sonhei em ter. E eu deveria estar completamente feliz. Mas tinha algo dentro de mim que não se aquietava. Era sutil. Não era um problema concreto.
Não era uma briga. Não era nada que eu pudesse apontar e dizer: é isso. Era só uma sensação. E ela começou a aparecer em pequenos momentos. Como quando ele passou a demorar um pouco mais no banho, sempre com o celular por perto. Ou quando começou a rir de mensagens e não comentar mais comigo. Antes, ele me mostrava tudo. Era natural. Leve. Sem esforço. Mas, de repente, não era mais. É coisa do trabalho, ele dizia, sempre que eu perguntava. E eu aceitava. Porque confiar sempre foi importante para mim. Mas confiar também exige reciprocidade. E, aos poucos, eu comecei a sentir que estava confiando sozinha. Teve uma noite específica que ficou marcada. A gente estava no sofá, assistindo alguma coisa que eu nem lembro mais o que era. Minha cabeça estava encostada no ombro dele, e por alguns minutos, parecia tudo normal. Até o celular dele vibrar de novo. Ele pegou rápido demais. Rápido como quem já estava esperando. E respondeu na mesma hora. Sem hesitar. Sem nem olhar para mim. Eu levantei levemente a cabeça, tentando ver de canto. Não por desconfiança. Ou pelo menos, foi isso que eu tentei dizer para mim mesma. Mas ele virou o corpo. Sutil. Mas suficiente. E ali, alguma coisa dentro de mim apertou. Quem é? Perguntei, tentando soar leve. Um pessoal do trabalho, respondeu, sem nem me olhar. Curto. Seco. Diferente. E foi nesse momento que eu senti pela primeira vez que tinha algo sendo escondido. Mas sabe o que eu fiz? Nada. Eu voltei a encostar a cabeça no ombro dele. E fiquei em silêncio. Porque admitir que algo está errado muda tudo. E, naquele momento, eu ainda queria acreditar que estava tudo certo. Os dias passaram. E esses pequenos detalhes começaram a se repetir. Mensagens fora de hora. Respostas rápidas demais. Silêncios estranhos. E, ao mesmo tempo, ele continuava sendo carinhoso. Me abraçava. Me beijava. Falava sobre o futuro. E isso confundia ainda mais. Porque como alguém pode estar presente e ausente ao mesmo tempo? Eu comecei a me questionar. Será que era coisa da minha cabeça? Será que eu estava criando problema onde não tinha? Será que o erro era meu? E esse foi o ponto mais perigoso. Porque quando a gente começa a duvidar da própria intuição, a gente se abandona. E eu comecei a fazer isso. Comecei a justificar comportamentos que antes me incomodariam. Comecei a aceitar coisas que não eram normais para mim. Comecei a me adaptar ao desconforto. Tudo para não perder aquilo que eu tinha acabado de conquistar. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que algo estava mudando. E sabia que não era só dentro de mim. Era entre nós. Só que tem uma coisa que ninguém fala. Os sinais raramente chegam gritando. Eles sussurram. E se você não presta atenção, eles crescem. Até virar algo impossível de ignorar. Agora me diz. Você também já ignorou algo só porque não queria lidar com a verdade? Se essa história tá fazendo sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. E deixa eu te contar uma coisa. Se você quiser se aprofundar ainda mais em histórias como essa, participar mais de perto e até ter seu nome aparecendo no final dos vídeos, dá uma olhada no botão de membros aqui do canal. Tem uma galera incrível por lá que vive cada história comigo de um jeito ainda mais intenso. E talvez, você também faça parte disso. Porque o que eu descobri depois foi o tipo de coisa que muda tudo. Teve um momento em que eu parei de prestar atenção no que ele fazia. E comecei a sentir o que ele não fazia mais. Porque não foi de uma vez. Não foi algo brusco. Foi aos poucos, quase imperceptível, mas profundamente doloroso. Rafael ainda estava ali. Dormia ao meu lado. Sentava comigo no sofá. Almoçava comigo nos fins de semana. Mas, não estava mais comigo. E é estranho perceber isso. Porque, por fora, nada tinha mudado o suficiente para justificar aquela sensação. Mas, por dentro, tudo parecia diferente. As conversas começaram a ficar vazias. Antes, a gente falava sobre tudo. Sobre o trabalho, sobre sonhos, sobre medos, até sobre coisas bobas. Agora, eram diálogos curtos.
Como foi seu dia? Normal. Tá tudo bem? Tá. E acabava ali. Sem profundidade. Sem troca. Sem presença real. E eu comecei a me sentir sozinha. Mesmo acompanhada. Você já sentiu isso? Porque, quando a solidão chega dentro de um relacionamento, ela dói diferente. Ela não é silenciosa. Ela ecoa. Teve uma noite que eu não esqueço. Eu estava na cozinha, terminando de lavar a louça, e ele estava no quarto. Em silêncio. Nenhuma música. Nenhuma TV. Nenhuma conversa. Só silêncio. E aquilo me incomodou de um jeito que eu não consegui explicar. Eu sequei as mãos e fui até o quarto. Ele estava deitado, mexendo no celular. A luz do aparelho iluminava o rosto dele num tom frio, distante. Amor. Chamei, encostando na porta. Oi, respondeu, sem tirar os olhos da tela. Eu esperei. Achei que ele fosse olhar, mas não olhou. Tá tudo bem? Tá sim. E continuou digitando. Foi ali que eu senti. De verdade. Não era mais impressão. Não era mais insegurança. Era ausência. E ausência dentro de um relacionamento é uma das formas mais silenciosas de abandono. Eu entrei no quarto, deitei ao lado dele, e fiquei olhando pro teto. Esperando. Esperando ele me abraçar. Esperando ele puxar assunto. Esperando qualquer gesto que me fizesse sentir escolhida. Mas não veio. E, pela primeira vez, eu senti vontade de chorar estando ao lado dele. Não porque ele fez algo explícito, mas porque ele deixou de fazer. E isso, às vezes machuca mais. Os dias seguintes foram assim. Eu tentando me aproximar. Ele, cada vez mais distante. E o pior, ele parecia normal. Agia como se nada estivesse acontecendo. E isso começou a me enlouquecer por dentro. Porque como alguém pode se afastar emocionalmente e agir como se estivesse tudo bem? Foi quando eu comecei a me observar também. Eu estava me anulando, diminuindo minhas percepções, engolindo minhas dúvidas, silenciando minha intuição. Tudo para manter uma paz que, no fundo, já não existia. E aí veio o pensamento que eu mais tentei evitar. E se eu estiver sendo enganada? Só de pensar nisso, meu estômago revirava. Porque não era só sobre traição. Era sobre tudo que a gente construiu. Era sobre confiar em alguém. E talvez descobrir que tudo não era o que parecia. Mas, mesmo assim, eu ainda não estava pronta para encarar essa possibilidade. Então eu fiz o que muita gente faz. Continuei. Fingindo que dava para consertar algo que eu ainda nem tinha coragem de admitir que estava quebrado. Só que a verdade é uma coisa curiosa. Ela não precisa da sua permissão para aparecer. E quando ela começa a se mostrar, ela não para mais. E foi exatamente isso que começou a acontecer. Porque o que eu descobri pouco tempo depois não deixava mais espaço para dúvida. Eu ainda tentei me convencer de que estava tudo sob controle. Que era só uma fase. Que todo relacionamento passa por momentos assim. Que eu estava exagerando. Mas a verdade é que algumas situações não deixam espaço para dúvida. E a primeira delas aconteceu numa terça-feira. Era um dia comum. Eu saí mais cedo do trabalho porque uma reunião foi cancelada. Lembro até de ter pensado que seria uma boa surpresa chegar em casa antes. Talvez preparar algo para a gente jantar, fazer algo diferente. Tentar resgatar aquilo que estava escapando pelos meus dedos. Eu não avisei. Queria surpreender. E talvez, no fundo, também queria observar. Quando cheguei no prédio, senti um leve frio na barriga. Aquele tipo de sensação que você não sabe explicar. Mas sente. Subi de elevador, tirei as chaves da bolsa. E, quando me aproximei da porta, congelei. Porque eu ouvi uma voz feminina, baixa, mas claramente feminina, do lado de dentro do meu apartamento. Meu coração disparou na mesma hora. Eu fiquei parada por alguns segundos, tentando entender se aquilo era real ou se minha cabeça estava me pregando alguma peça. Mas não. Eu ouvi de novo. Uma risada. Suave. Íntima. E foi aí que o chão sumiu. Minhas mãos começaram a tremer. A chave caiu no chão e fez um barulho seco no corredor. E, de repente, silêncio. Lá dentro.
Um silêncio pesado. Estranho. Como se algo tivesse sido interrompido. Eu me abaixei devagar, peguei a chave. E, por um momento, pensei em ir embora. Simplesmente virar as costas e sair dali. Fingir que não ouvi nada. Fingir que nada estava acontecendo. Porque, naquele instante, eu já sabia. Mesmo sem ver. Mesmo sem provas. Meu corpo inteiro sabia. Mas eu não consegui ir embora. Respirei fundo. E abri a porta. A sala estava vazia. Organizada. Silenciosa. Mas havia algo no ar. Uma energia diferente. Como se eu tivesse entrado em um lugar que não era mais meu. Rafael. Chamei, com a voz falhando. Oi. Ele respondeu, vindo do quarto. Rápido demais. E quando ele apareceu, eu vi. O cabelo levemente bagunçado. A respiração um pouco ofegante. O olhar. Tentando parecer normal. Ué, você chegou cedo, ele disse, forçando um sorriso. Eu não respondi. Meus olhos automaticamente correram pela casa. Tudo parecia no lugar. Mas, não estava. Você estava falando com quem? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele hesitou. Por uma fração de segundo. Mas hesitou. Com ninguém. Tava vendo um vídeo aqui. Mentira. Eu senti. Na hora. Não foi o que ele disse. Foi como ele disse. E foi nesse exato momento que algo dentro de mim se quebrou. Não completamente. Mas o suficiente. Porque ali, eu entendi. Não era mais sobre sensação. Não era mais sobre intuição. Era real. E, mesmo sem provas concretas naquele momento, eu já não conseguia acreditar nele. E confiança. Quando racha, nunca volta a ser a mesma. Eu caminhei lentamente pela casa, tentando encontrar qualquer sinal. Qualquer coisa. Mas não havia nada visível. Nenhuma bolsa. Nenhum sapato. Nenhum rastro. Como se, quem estivesse ali, já tivesse ido embora. Ou se escondido muito bem. Você tá estranha, ele disse, tentando se aproximar. Eu recuei. Instintivamente. Eu ouvi uma voz. Rafael. Silêncio. Pesado. Denso. Ele passou a mão no rosto. Claramente nervoso. Você deve ter se confundido. Aquilo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Porque não foi só uma mentira. Foi uma tentativa de me fazer duvidar de mim. E isso foi pior do que qualquer outra coisa. Eu sei o que eu ouvi, respondi, agora mais firme. Nossos olhares se encontraram. E, naquele momento, não tinha mais leveza. Não tinha mais conexão. Só tinha tensão. E uma verdade, que estava prestes a aparecer, mas ainda não completamente. E talvez, essa fosse a pior parte. Porque, a partir dali, eu não conseguiria mais fingir que estava tudo bem. E ele, não conseguiria esconder por muito mais tempo. Só que eu ainda não sabia o quanto aquilo ia doer. Depois daquele dia, eu mudei. Não foi algo que eu escolhi. Foi algo que simplesmente aconteceu. Porque quando a dúvida entra, ela não sai mais do mesmo jeito. Ela cresce, se espalha, e começa a ocupar espaços que antes eram de confiança. Eu tentei agir normalmente. Juro que tentei. Nos dias seguintes, continuei acordando ao lado dele, conversando, sorrindo quando precisava. Mas, por dentro, eu estava em alerta o tempo todo. Observando, analisando, ligando pontos. E foi aí que eu percebi algo importante. Quem está escondendo algo, sempre deixa rastros. Mesmo quando tenta não deixar. Comecei a reparar em detalhes que antes passariam despercebidos. O jeito como ele inclinava o celular quando digitava. A frequência com que ele saía para resolver coisas rápidas. As pausas estranhas nas respostas. E, principalmente, o silêncio. Porque quem está mentindo, fala menos do que deveria. Teve uma madrugada que marcou tudo. Eu acordei com sede. Olhei pro lado. E ele não estava na cama. Meu coração acelerou na hora. Levantei devagar, tentando não fazer barulho, e fui até a sala. A luz estava apagada. Mas a varanda estava iluminada. Aquela luz amarelada suave que a gente quase nunca usava.
E ele estava lá, de costas para mim, falando baixo. No telefone. Não, ela não desconfia, ele disse. E foi como se o tempo parasse. Meu corpo inteiro gelou. Cada palavra entrou como uma lâmina. Eu não precisava ouvir mais nada. Aquilo já era suficiente. Mas eu ouvi. Fiquei ali, parada, escondida na sombra. Enquanto ele continuava. Calma, eu dou um jeito, só não agora. Minha respiração ficou pesada. Meu peito apertado. E, pela primeira vez, eu não tive dúvida. Era real. Tudo. Cada sensação. Cada suspeita. Cada incômodo. Eu não estava louca. Eu não estava exagerando. Eu estava sendo enganada. E, mesmo assim, eu não entrei na varanda. Eu não gritei. Eu não confrontei. Sabe por quê? Porque naquele momento, eu não queria mais suposições. Eu queria prova. Queria algo que ele não pudesse negar. Queria olhar nos olhos dele. E saber que não tinha mais como fugir. Então eu voltei pro quarto. Deitei. Fingi. Fingi que ainda era a mulher que confiava. Mas, na verdade, eu já estava me preparando. No dia seguinte, esperei ele sair. Assim que a porta fechou, o silêncio tomou conta do apartamento. E, pela primeira vez, aquele lugar não parecia mais meu. Eu caminhei até a sala. Devagar, como se cada passo fosse confirmar algo que eu ainda tentava evitar. O celular dele estava lá, em cima da mesa. E aquilo parecia um convite, ou um teste. Minhas mãos começaram a tremer, porque eu nunca tinha feito aquilo antes. Nunca. Mas também, nunca tinha me sentido daquele jeito. Peguei o celular. Bloqueado. Claro. Mas eu sabia a senha. Ou pelo menos, sabia o padrão. Aniversário dele. E quando a tela acendeu, meu coração quase saiu pela boca. Por alguns segundos, eu só fiquei olhando, pensando se devia ou não continuar. Porque eu sabia que depois daquele momento, não tinha volta. Respirei fundo. E abri. As conversas estavam ali. Normais. Nada demais. Família. Trabalho. Amigos. Mas então, um nome. Sem foto. Sem sobrenome. Só uma inicial. E um coração. Meu estômago afundou. Eu cliquei. E, naquele instante, tudo que eu temia se tornou pequeno perto do que eu encontrei. Mensagens. Muitas. Fotos. Áudios. Planos. Intimidade. Uma vida paralela. E o pior, não era recente. Aquilo já acontecia há meses. Enquanto ele me abraçava. Enquanto dizia que me amava. Enquanto construía uma vida comigo. Ele estava construindo outra. Com outra pessoa. E foi ali, sentada no chão da sala, com o celular na mão e o coração em pedaços, que eu entendi. Aquele dia que parecia perfeito, nunca foi real. Ou talvez, eu só tenha visto o que queria ver, e ignorado tudo que tentava me mostrar a verdade. Mas agora, não tinha mais como ignorar, porque a verdade estava inteira, bem na minha frente, e ela era muito pior do que eu imaginava. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, sentada no chão, com o celular dele na mão, e a minha vida inteira desmoronando na tela. As mensagens não paravam de ecoar na minha cabeça. Saudade de ontem. Queria acordar com você. Ela não desconfia. Cada frase era como um golpe. E o pior, não era só o conteúdo. Era o tom, a intimidade, o carinho. Tudo aquilo que, aos poucos, ele tinha deixado de me dar, estava sendo entregue para outra. E foi aí que uma dor diferente apareceu. Não era só tristeza. Não era só raiva. Era substituição. Como se eu tivesse sido trocada aos poucos. Sem perceber. Eu levantei devagar. Minhas pernas estavam fracas. Minha respiração descompassada. Mas minha mente, pela primeira vez em dias, estava clara. Eu sabia o que precisava fazer. Chega de dúvida. Chega de silêncio. Chega de me diminuir para caber em uma mentira. Eu passei o resto do dia ali, esperando, com o celular dele guardado exatamente onde estava,
como se nada tivesse acontecido. Mas dentro de mim, tudo já tinha mudado. Quando ouvi a chave girando na porta, meu coração acelerou. Mas não era mais ansiedade. Era decisão. Ele entrou. Amor, cheguei, disse, como se fosse um dia qualquer, como se não tivesse destruído tudo que a gente construiu. Eu estava sentada no sofá, esperando. A gente precisa conversar. Ele parou. Na hora. Porque ele sentiu. Sobre o quê? Perguntou, tentando manter a calma. Eu levantei. Olhei direto nos olhos dele. Sem desviar. Sem medo. Sobre ela. Silêncio. Pesado. Denso. Irreversível. O rosto dele mudou. Na hora. Aquela máscara que ele vinha sustentando caiu. E, naquele momento, eu tive certeza. Não precisava mais de prova nenhuma. Eu não sei do que você tá falando. Ele tentou. Fraco. Desesperado. Quase automático. Eu caminhei até a mesa. Peguei o celular. Desbloqueei. E mostrei. Então lê isso aqui de novo. Ele não pegou. Não precisou. Porque ele já sabia. E eu também. Desde quando, Rafael? Minha voz saiu mais baixa do que eu esperava. Mas firme. Muito firme. Ele passou a mão no rosto. Andou pela sala. Tentando pensar. Tentando fugir. Mas não tinha mais para onde ir. Não é o que você tá pensando. Essa frase. Essa maldita frase. Foi a gota. Então me explica. Eu interrompi. Me explica o que eu devo pensar quando você diz para outra mulher que queria acordar com ela. Silêncio. Ele não tinha resposta. E isso doeu mais do que qualquer confissão. Porque o silêncio confirma. Foi um erro, ele disse, finalmente. Erro. Meses de mentira. Erro. Uma vida dupla. Erro. Eu ri. Mas não foi de humor. Foi de incredulidade. Um erro não dura meses, Rafael. Minha voz começou a falhar. Mas eu continuei. Um erro não envolve sentimento. Não envolve plano. Não envolve esconder. Agora ele me olhava. De verdade. Mas já era tarde. Eu ia te contar. Ele tentou. Quando? Perguntei, cortando. Quando eu descobrisse sozinha. Ou quando ela cansasse de ser escondida. Ele não respondeu. De novo. E ali? Foi o momento. O momento em que eu percebi que não tinha mais o que salvar. Não era só a traição. Era tudo. A mentira. A manipulação. O jeito como ele me fez duvidar de mim. E, principalmente, o fato de que, enquanto eu estava ali, tentando consertar o que sentia, ele já estava vivendo outra história. Quem é ela? Perguntei, já sem emoção. Isso importa agora? Ele respondeu. Importa. Importa porque mostra até onde alguém foi. Mas, naquele momento, eu percebi que a resposta não mudaria nada. Porque o problema não era ela. Era ele. E, de alguma forma, também era eu. Por ter ignorado. Por ter sentido. E silenciado. Eu respirei fundo. Olhei ao redor daquele apartamento. Que, poucas semanas antes, representava tudo que eu sempre quis. E agora? Não significava mais nada. Acabou. 2 palavras. Simples. Mas carregadas de tudo. Ele me olhou. Como se não acreditasse. Você não tá falando sério. Eu estava. Mais do que nunca. Eu tô escolhendo a minha agora. E foi a primeira vez. Em muito tempo. Que eu senti isso de verdade. Agora me diz. Você teria tido essa coragem? Se essa história tá te prendendo até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar. E se você quer viver histórias ainda mais intensas, participar mais de perto e até aparecer no final dos vídeos, dá uma olhada no botão de membros. Tem uma comunidade incrível lá dentro. E talvez, você também precise ouvir histórias como essa. Porque o que veio depois disso? Foi um silêncio que eu nunca tinha sentido antes. Depois que eu disse acabou. Tudo ficou estranhamente quieto. Não teve grito. Não teve escândalo. Não teve cena de novela. Só silêncio. Um silêncio pesado, que parecia preencher cada canto daquele apartamento que, até pouco tempo atrás,
era o meu lugar seguro. Rafael ainda tentou falar. Disse meu nome algumas vezes, tentou se aproximar, explicar, justificar. Mas eu já não conseguia ouvir. Não porque eu não queria, mas porque não fazia mais sentido. Quando a verdade aparece daquele jeito, brutal, escancarada, qualquer explicação soa pequena, insuficiente, tarde demais. Eu fui até o quarto, peguei uma mala e comecei a colocar minhas coisas. Sem pressa, sem desespero, só, decidida. Cada peça de roupa dobrada era como um pedaço de mim sendo recolhido, como se eu estivesse juntando tudo o que eu deixei espalhado naquela relação. A gente pode conversar melhor, ele disse, parado na porta. Eu não respondi. Continuei. Porque, naquele momento, falar era desnecessário. O que precisava ser dito, já tinha sido. O que precisava ser entendido, também. E o que precisava ser feito, eu estava fazendo. Teve um momento em que eu parei. Segurei uma blusa que ele tinha me dado. E ali, eu senti. A dor veio. Forte, crua. Porque não era só sobre a traição. Era sobre tudo que aquela blusa representava. Os momentos. As promessas. Os planos. E perceber que tudo aquilo não era mais real. Doeu de um jeito difícil de explicar. Minhas mãos começaram a tremer. E, pela primeira vez desde a descoberta, eu chorei. Não na frente dele. Não em voz alta. Mas ali, em silêncio. Como quem entende, finalmente, que algo terminou. E que não tem volta. Eu respirei fundo, enxuguei o rosto. E continuei. Porque, mesmo doendo, eu sabia. Ficar. Doeria mais. Quando terminei, fechei a mala. Olhei ao redor. E foi estranho. Porque aquele lugar ainda era o mesmo. Mas eu, não. Você vai mesmo embora assim? Ele perguntou. Eu olhei para ele. De verdade. Pela primeira vez desde tudo aquilo. E, sinceramente, eu não reconheci mais. Não era mais o homem que eu amava. Era alguém que eu não conhecia. Ou talvez, alguém que eu nunca realmente conheci. Eu já fui embora faz tempo. Respondi. E essa frase não foi só para ele. Foi para mim também. Porque, no fundo, eu já vinha me perdendo ali há dias, talvez semanas. Só não tinha admitido ainda. Saí do apartamento sem olhar para trás. Porque eu sabia. Se olhasse, talvez fraquejasse. E eu não podia. Não depois de tudo. O corredor parecia mais longo do que o normal. O elevador demorou mais do que nunca. E cada segundo ali parecia uma eternidade. Quando a porta finalmente se fechou, foi como se algo dentro de mim também se encerrasse. Mas não completamente. Porque, junto com o fim, veio o vazio. E ele é cruel. Nos primeiros dias, eu fiquei na casa de uma amiga. Tentei me distrair, conversar, fingir que estava tudo bem. Mas não estava. À noite, era pior. Porque o silêncio voltava. E, dessa vez, não tinha ninguém ao lado. E foi aí que eu percebi algo que ninguém me contou. A dor de sair de um relacionamento assim não vem só da traição. Vem da quebra de tudo que você acreditava. Vem da dúvida. Vem das perguntas que não têm resposta. Como eu não vi? Em que momento tudo mudou? Será que foi culpa minha? E essa última? Essa é a mais perigosa. Porque faz você se culpar por algo que nunca foi sua responsabilidade. E eu comecei a lutar contra isso. Todos os dias. Tentando não me perder de mim mesma. De novo. Porque, no meio de tudo aquilo, eu percebi uma coisa. Eu não tinha perdido só um relacionamento. Eu quase tinha perdido a mim. E, dessa vez, eu não ia deixar isso acontecer. Mas o que eu ainda não sabia é que encarar a verdade era só o começo. Os dias foram passando. E, aos poucos, o choque virou consciência. Aquela dor intensa, que no começo parecia insuportável, começou a mudar de forma. Ela não desapareceu, mas se transformou. Virou pergunta. Virou reflexão. Virou confronto interno. Porque, depois que a gente para de olhar só pro outro, a gente começa a se olhar também. E isso assusta.
Eu comecei a revisitar tudo. Cada conversa, cada silêncio, cada sensação que eu ignorei. E foi aí que eu percebi algo que doeu quase tanto quanto a traição. Eu sabia. Não de forma clara. Não com provas. Mas sabia. Meu corpo avisou. Minha intuição sussurrou. Meu incômodo apareceu. E eu escolhi não ouvir. Não porque eu era ingênua. Mas porque eu tinha medo. Medo de perder. Medo de recomeçar. Medo de estar errada. E destruir algo que ainda poderia dar certo. Então eu fiz o que muita gente faz. Eu me adaptei ao desconforto. Fui diminuindo minhas próprias percepções, para manter algo que já não estava inteiro. E essa foi a parte mais difícil de aceitar. Não a traição em si, mas o quanto eu me abandonei antes dela. Teve um dia que eu estava sozinha, sentada no sofá da casa da minha amiga, e me peguei pensando: em que momento eu parei de me escolher? E a resposta não veio na hora. Porque essas coisas não acontecem de uma vez. Acontecem aos poucos. Num deixa pra lá. Num depois eu vejo isso. Num não quero arrumar problema. E, quando você percebe, já abriu mão de partes importantes de você. Mas, pela primeira vez, eu não quis fugir disso. Eu quis entender. Porque eu sabia. Se eu não aprendesse ali, eu repetiria. E não era sobre ele mais. Era sobre mim. Sobre os meus limites. Sobre o que eu aceito. Sobre o que eu ignoro. Para não perder alguém. E foi aí que algo começou a mudar. Eu parei de me perguntar por que ele fez isso. E comecei a perguntar: por que eu fiquei mesmo sentindo que algo estava errado? E essa mudança foi libertadora. Porque tirou o foco da dor. E trouxe para a consciência. Eu comecei a me reconstruir. Devagar. Sem pressa. Sem pressão para estar bem. Só, sendo honesta comigo. Teve dias difíceis. Dias em que eu queria mandar mensagem. Dias em que eu sentia falta. Dias em que a memória insistia em mostrar só as partes boas. Mas, nesses dias, eu me lembrava da verdade. Não da versão que eu queria acreditar, mas da que eu vivi. E isso me trouxe força. Não uma força barulhenta, mas firme, silenciosa, daquelas que não precisa provar nada para ninguém. Só, sustentar a própria escolha. Eu também comecei a perceber outra coisa. Ser traída não te define, mas pode te ensinar, se você estiver disposta a olhar além da dor. E eu estava. Porque, no fundo, eu não queria sair dessa história quebrada. Eu queria sair diferente. Mais consciente, mais inteira, mais eu. E, pela primeira vez em muito tempo, eu comecei a sentir algo novo. Não era felicidade ainda, mas também não era dor. Era paz. Pequena, discreta, mas real. E foi nesse espaço, entre a dor que já passou e a felicidade que ainda está chegando, que eu me reencontrei. Só que ainda faltava uma coisa. Uma decisão. Não sobre ele, mas sobre mim. Sobre quem eu queria ser. Depois de tudo isso. E essa decisão mudaria tudo. Eu achei que o mais difícil já tinha passado. A descoberta. O confronto. O fim. Mas não. O mais difícil foi o depois. Porque é no silêncio, quando tudo acalma por fora, que você percebe o que ainda está bagunçado por dentro. E, por mais que eu já estivesse mais consciente, mais firme, ainda tinha algo que me prendia. Não a ele, mas a história. A versão de mim que acreditou até o fim. A expectativa que eu criei. A vida que eu imaginei. E foi aí que eu entendi. Eu ainda estava emocionalmente ligada, não à pessoa, mas ao que ela representava. E isso também precisa ser encerrado. Teve um dia específico que marcou essa virada. Eu estava andando sozinha na rua, sem destino, só tentando espairecer, organizar os pensamentos. Quando passei em frente a uma cafeteria que a gente costumava ir, meu corpo reagiu na hora. Foi automático. Meu coração acelerou, minha respiração mudou. E, por um segundo, eu pensei em entrar, como se nada tivesse acontecido, como se ainda fosse possível voltar. E isso me assustou, porque mostrou que, mesmo depois de tudo, ainda existia uma parte de mim presa ali.
Mas, dessa vez, eu não ignorei. Eu parei. Fiquei olhando para aquele lugar, cheio de memórias, e me fiz uma pergunta que mudou tudo. Se eu voltar, eu volto para quê? E a resposta veio clara. Eu voltaria para a dúvida, para a insegurança, para a versão de mim que aceita menos do que merece. E, naquele momento, eu escolhi não romantizar o que me machucou, escolhi não sentir saudade de algo que me feriu, escolhi não confundir história com destino. E, principalmente, escolhi não voltar. Foi uma escolha simples, mas extremamente poderosa, porque não foi sobre ele, foi sobre mim, sobre o tipo de relação que eu aceito, sobre o tipo de amor que eu quero viver, sobre o respeito que eu decidi não negociar mais. Eu virei as costas para a cafeteria. E, pela primeira vez, não senti vontade de olhar para trás. E aquilo foi libertador. A partir desse dia, algo se reorganizou dentro de mim. Eu parei de reviver cenas. Parei de imaginar e se. Parei de alimentar dúvidas que já tinham resposta. E comecei a construir algo novo. Não com outra pessoa, mas comigo. Comecei a fazer coisas sozinha. A ocupar meu tempo com o que me fazia bem. A me reconectar com partes minhas que eu tinha deixado de lado. E, aos poucos, eu fui voltando. Não para quem eu era antes, mas para alguém mais forte, mais consciente, mais inteira. Porque tem uma coisa que ninguém te conta. Superar não é esquecer, é entender, é aceitar, é parar de se machucar com algo que já acabou. E eu cheguei nesse ponto. Não de forma perfeita, mas real. E, quando isso acontece, você para de carregar o passado como um peso, e começa a usá-lo como direção. Eu não sabia exatamente como seria o meu futuro, mas, pela primeira vez, eu sabia o que eu não aceitaria mais. E isso já era suficiente. E foi aí que eu entendi algo que mudou completamente a forma como eu via tudo. Eu consegui, mas não do jeito que eu imaginava. Durante muito tempo, eu achei que conseguir significava chegar naquele tipo de relacionamento. Estável, seguro, com planos, com alguém ao meu lado. Eu achei que felicidade era isso. Construir uma vida com alguém, e fazer dar certo, a qualquer custo. Mas hoje, olhando para tudo que aconteceu, eu entendo. Eu consegui, sim, mas não foi ele. Não foi o apartamento. Não foi a história que eu imaginei. Fui eu. Eu consegui me escolher. E isso mudou tudo. Porque, pela primeira vez, eu não precisei de alguém para me sentir completa. Não precisei ignorar sinais. Não precisei me diminuir. Não precisei fingir que estava tudo bem quando não estava. Eu aprendi. Da forma mais difícil. Mas aprendi. Aprendi que amor não é só presença. É verdade. É respeito. É coerência. Aprendi que intuição não é insegurança. É proteção. E que ignorar ela custa caro. Aprendi que ficar por medo nunca é uma boa escolha. E que ir embora, mesmo doendo, pode ser o maior ato de amor próprio que existe. E, principalmente, aprendi que não é sobre o outro te escolher. É sobre você não se abandonar. Hoje, eu ainda lembro. Não com dor, mas com clareza. Porque aquela história não me quebrou. Ela me revelou. Me mostrou partes minhas que eu não enxergava. Me fez crescer de um jeito que nenhuma relação tranquila teria feito. E, sinceramente, eu não sou mais a mulher que aceitaria aquilo. E isso é libertador. Às vezes, a gente acha que perdeu tudo. Mas, na verdade, só perdeu o que não era verdadeiro. E abriu espaço pro que realmente importa. Eu ainda acredito no amor, mas não naquele que exige silêncio, dúvida e adaptação constante. Eu acredito no amor que soma, que respeita, que não precisa esconder. E, até ele chegar, eu estou bem, de verdade, porque eu aprendi a gostar da minha própria companhia. E isso muda tudo. Agora me diz. Você já passou por algo que, na hora, parecia o fim, mas depois se tornou o começo? Se essa história te tocou de alguma forma, já deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você faria no meu lugar.
E se você quer fazer parte mais de A gente se perto, vê, tá ter bom? acesso a conteúdos exclusivos e ainda ver seu nome aparecendo no final dos vídeos, Fiz dá bem uma em olhada tirá-la no de lá. botão de membros Tá aqui em do boas mãos canal. agora. Tem uma comunidade linda comida pra ele, crescendo. manda ele de E volta. você pode fazer parte disso também. Sei que isso E deve antes ser de difícil ir, pra você, eu Vince. tenho 2 histórias aqui na tela que você Mas, precisa tenho assistir. boas notícias. Uma vai te fazer Ah, é? repensar tudo sobre A gente tá prestes confiança. a infiltrar E a alguém. outra, talvez te ajude a enxergar sinais que você anda ignorando. Porque, às vezes, a história que muda a sua Pede as vida pizzas é e a não próxima faz que merda. você ainda vai ouvir.